A gente vai começar a estudar a estequiometria e falar de proporções. E as proporções começam nas composições das substâncias, né? E a gente precisa conhecer os tipos de fórmula, conhecer os tipos de conversão de uma fórmula na outra. Então a primeira coisa é entender o que é fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula centesimal. Fórmula molecular é aquela que a gente está acostumado, H2O, fórmula da glicose, é a fórmula da molécula. Normalmente, a massa da fórmula molecular é em U, unidade de massa atômica, uma unidade que nem grama, para coisas extremamente leves como moléculas, átomos e íons. Fórmula molecular, é que a gente está acostumado. Fórmula mínima é a mínima proporção dos índices. No caso do trióxido de enxofre, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, porque não dá para simplificar 1 e 3, né? Mas já no caso do ácido acético, que tem fórmula molecular C2H4O2, a fórmula mínima dá para simplificar, porque todos os índices podem ser divididos por 2 e a fórmula mínima fica CHO, CH2O, que eu vou consertar agora. Tá aí consertado, né? C2H4O2 simplificado fica CH2O, que é a fórmula mínima dessa fórmula molecular aí. Então, às vezes dá para ter fórmula mínima, às vezes a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. A água também, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. E a fórmula centesimal traz a porcentagem em massa dos elementos na composição daquela fórmula. Então, essa fórmula centesimal está me dizendo que 40% da massa é decorrente do que ele tem de enxofre e 60% da massa dessa molécula é decorrente do que ele tem de oxigênio. Então, é a porcentagem em massa do total da massa da molécula. Aqui, ó, a fórmula percentual centesimal do ácido acético, que tem fórmula C4, C2H4O2. A fórmula centesimal ou porcentual é C40H6,67, O 53,33%, o que significa que do total da massa da molécula, 40% é culpa do carbono, 6,67% é culpa do hidrogênio e 53,33% é culpa do que tem de oxigênio na fórmula. Então essas são os principais tipos de fórmula e a gente pode converter uma fórmula na outra. E aliás precisa fazer isso muitas vezes. Muito bem. Para os cálculos que a gente vai fazer, o conceito que eu vou te dizer agora é um conceito que tem que estar muito bem entendido dentro da sua cabeça. Em uma molécula, em uma unidade de SO3, eu tenho uma unidade de S e 3 unidades de O. Mas quando eu falo 1 mol de SO3, são 6 vezes 10 a 23 moléculas de SO3. Aí eu vou ter 1 mol de S e 3 mol de O. Percebe que eu posso continuar deixando as quantidades como índices. Olha aqui, 1S3O, SO3. 1 mol de S, 3 mol de O, 1 mol de SO3. Olha, é importante você entender que quando eu falo em 1 mol da molécula, os índices viram mol dos elementos, ok? Aqui um exemplo de conversão de fórmula molecular em fórmula centesimal. Eu tenho a fórmula molecular SO3, trióxido de enxofre. Se eu tenho a fórmula molecular, eu tenho a massa molar da substância, ou a massa molecular, como queira, porque eu tenho um átomo de enxofre, que a massa é 32 U,
tenho 3 átomos de oxigênio, que a massa de cada um é 16U, então a molécula tem 80U de massa. 80U é 100%. 32U daquele S da molécula corresponde a 40% da massa total. Ótimo. 80U é 100%, 48U desses 80U é por causa do O3, 3 vezes 16. E 48U corresponde a 60% da massa total. Então, a fórmula percentual ou fórmula centesimal é S 40%, O 60%. Aqui um exemplo de conversão de fórmula centesimal em fórmula mínima. Eu tenho a fórmula centesimal aqui. E agora, com essa fórmula centesimal, eu vou começar calculando considerando 100 gramas dessa substância. Porque não é por cento, não é 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Se eu considerar 100 gramas da substância, eu tenho 40 gramas de carbono, 6,67 gramas de hidrogênio, 53,33 gramas de oxigênio. Ah, mas por que você transformou o porcento em grama? Porque eu quero transformar em mol. Porque em 1 mol dessa molécula, os índices também são mol. A gente viu aqui, ó, que em 1 mol de substância, os índices viram mol. Então eu vou transformar a massa de 100 gramas dessa substância em número de mol de cada um dos elementos. Então, considerando 100 gramas da substância, eu tenho 40 gramas de carbono, 6,67 gramas de hidrogênio e 53,33 gramas de oxigênio. Agora eu vou transformar isso em mol, porque em um mol da substância os índices são mol, eu vou transformar essa massa em mol. Então eu vou dividir a massa de cada um pela massa molar do carbono é 12, a massa molar do hidrogênio é 1, a massa molar do oxigênio é 16, e transformo a massa dos átomos em número de mol dos átomos. Pronto, eu já tenho a fórmula, só que eu não posso deixar os índices em decimal, tenho que transformar em inteiro. Mas o que eu tenho que fazer com esses índices agora é transformar eles nos menores números inteiros, sem perder a proporção. Existem vários métodos para isso. Às vezes você divide todos eles por 2 já dá certo, você divide todos eles por 50 já dá certo. Mas uma ferramenta comum de usar é dividir os resultados pelo menor número. Tá aí os resultados que deu lá. Eu estou dividindo pelo menor número, que é 3,33, e chego nos menores números inteiros, 1, 2 e 1. A fórmula mínima fica carbono 1, hidrogênio 2 e oxigênio, que estava embaixo, 1. Aqui um exemplo de conversão de fórmula centesimal em fórmula molecular, quando a gente tem a fórmula molar, a massa molar. Deixa eu consertar a partir da massa molar. Vamos lá, assim fica melhor. Conversão de fórmula centesimal em fórmula molecular a partir da massa molar. Eu tenho a fórmula centesimal e o exercício também me deu a massa molar da substância. Quer dizer, 1 mol da substância tem 30 gramas. E em 1 mol de substância, as fórmulas, os índices das fórmulas são em mol. Então, quando eu penso em 30 gramas, os índices da fórmula são em mol. Ok. 80% dessas 30 gramas são gramas de carbono. 20% dessas 30 gramas são gramas de hidrogênio. E aí, eu dividindo pela massa molar dos elementos, do carbono é 12, do hidrogênio é 1, eu chego no número de mol. E nos índices, então, 100% são 30 gramas dessa molécula. 80% é a massa de carbono, 24 gramas. Transformando essa massa de carbono em uma molécula
Em mol, eu chego a 2 mol. 100% da massa são 30 gramas. 20% dessa massa é massa de hidrogênio em 1 mol dessa substância. Tem 6 gramas em 1 mol dessa substância. 6 gramas de hidrogênio corresponde a 6 mol de hidrogênio, que a massa molar de hidrogênio é 1. Agora que eu sei que em 1 mol da substância eu tenho 2 mol de carbono e 6 mol de hidrogênio, eu posso fazer a fórmula molecular C2H6.